Bem-vindos ao Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo e que bom que nós estamos juntos agora aqui para estudar um pouquinho mais da Palavra de Deus. Estou com o meu guia aqui nas minhas mãos. Nós estamos estudando nesta temporada sobre a educação e a redenção e hoje, a partir de agora, nós vamos estudar, acompanhar através da Bíblia a adoração no contexto da educação. Já vou convidar você, pegue a sua Bíblia, pegue o seu guia e estude conosco a Palavra de Deus. A gente volta já. Este é o Lições da Bíblia. Que bom que você está conosco agora para nós estudarmos um pouco mais a Palavra de Deus. Eu tenho aqui nas minhas mãos o guia de estudos desse trimestre, desta temporada. E eu quero apresentar para você esse guia, que tem assuntos tão importantes e tem tudo a ver com a Palavra de Deus, educação e redenção. Hoje, nós estamos aqui com alguns amigos para estudar um tema muito importante, a adoração no contexto da educação. E conosco está o pastor Wendel, tudo bem, pastor Wendel? E o pastor Wellington Barbosa. Bem-vindos ao programa, o seu programa aqui, Lições da Bíblia. Esse tema é muito interessante para nós, né? Esse tema, a adoração no contexto da educação. Tem alguma relação? Como é que vocês veem essa questão? Bom, se nós pensarmos que a adoração tem que ver com o nosso relacionamento com Deus, num relacionamento de reconciliação, de restauração da imagem e semelhança que foi perdida no ser humano por causa da queda moral lá atrás, no Éden, né? Então, o processo de educação tem que ver com essa restauração. Ela coopera nesse processo de restaurar o relacionamento que foi perdido e de resgatar em nós virtudes, qualidades, traços que são próprios de Deus e que possibilitam o nosso relacionamento com Ele, né? Então, tem tudo que ver. Tudo a ver. E quando a gente fala de educação e de adoração, a gente precisa se voltar para o Criador e o maior educador de todas as coisas. Eu quero convidar o pastor Wellington agora para fazer uma oração conosco, para nós pedirmos a iluminação do céu, para estudar a palavra dele, nesse assunto tão importante que vai do começo da Bíblia ao final e vai continuar por toda a eternidade, a adoração. Pastor Wellington, pode orar conosco? Oremos. Deus eterno, Pai bondoso, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra, de compreender a Tua revelação, de crescer no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Ilumina nossa mente agora, Senhor, para que nós possamos apreender da Tua palavra aquilo que Tu tens para a nossa vida, nos ajudando a crescer continuamente, até que tenhamos semelhança com Jesus e assim sejamos resgatados, Pai, deste reino de pecado para o Teu reino eterno. Estas bênçãos nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós estamos juntos então aqui no Lições da Bíblia para estudar esse tema que mexe com cada um dos seres humanos, a adoração no contexto da educação. A gente está olhando aqui no nosso guia, eu estava olhando aqui, todos adoramos alguma coisa. O ser humano foi criado para adorar? Tem algo dentro de nós que clama, chama por adoração? Existe um detalhe interessante em relação a essa afirmação. Ao longo da história, não houve civilização que não tivesse algum tipo de religião, que não houvesse ali alguma divindade a ser adorada ou alguma ideia a ser adorada. Hoje a gente tem vivenciado um questionamento, né? Muitas pessoas questionam a validade da religião, elas dizem que não precisam adorar nada. Mas, de fato, a gente percebe que as pessoas elas estão substituindo os deuses, né? Nós temos o Deus revelado nas Escrituras, a quem nós adoramos, e muitas pessoas rejeitam essa adoração, mas elas acabam adorando outros deuses que elas criaram à sua própria imagem e à sua própria semelhança. E tem quantos deuses assim, né? Os deuses modernos. Pastor Wendel, no período de Noé, ali é onde a gente tem a arca na Bíblia, o dilúvio, esses homens se tornaram maus. A gente estava conversando agora há pouco aqui, você estava comentando um detalhe muito interessante que eu não tinha ouvido falar. Você pode abrir para a gente esse assunto? Sem dúvida. Eu acho que Gênesis 6 vai falar sobre esse contínuo pensamento, a intenção mal do coração humano, por isso que Deus intervém, né, com o dilúvio. Mas a escritora adventista Ellen White, uma das pioneiras da igreja, vai escrever um comentário muito interessante no livro Patriarcas e Profetas, mencionando um pouquinho o contexto dessa cultura e sociedade antediluviana. Ela vai dizer que esses homens tinham se tornado violentos,
A degradação moral tinha chegado a um ponto tão baixo, a ponto de Deus intervir, porque eles tinham moldado os deuses à sua imagem e semelhança. O processo da idolatria, que o pastor Hélio mencionou, que a gente percebe ao longo de toda a história, das manifestações religiosas, nas várias culturas, nos vários momentos, apontam para essa direção de sociedades, de comunidades, formando, idealizando deuses à sua imagem e semelhança. E a Ellen White tem uma frase que eu acho espetacular, que ela diz o seguinte: nós nunca vamos ser melhores do que os deuses que nós adoramos. Então, se esses deuses de pedra, de barro, de ouro até mesmo, forem moldados como uma extensão de quem nós somos, talvez aí parecido com a mitologia grega, que você tinha um deus que era caprichoso, outro era vingativo, né? Havia um conflito entre os deuses. Se nós pensarmos em divindades como extensão daquilo que é pior em nós, ou ainda que seja do que é melhor em nós, mas tão limitados como nós somos, nós nunca seremos melhores do que nós somos. Então, essa noção de que nós adoramos alguém que é superior a nós, transcendente a nós, e moralmente muito mais sofisticado e mais puro e santo do que nós somos, então realmente isso é um horizonte que nós temos para continuar avançando e sermos transformados. A gente pode fazer também um link nessa ideia com os deuses do Egito? Porque em Êxodo, em Gênesis, a gente vê o dilúvio e os homens se tornando piores do que os seus próprios deuses. Okay. Agora, o povo de Israel está no livro de Êxodo, agora está lá no Egito. Eles chegam com 70 pessoas, eles começam a passar mais de 400 anos lá, passaram um tempão, e agora eles estão prestes a ser libertos. As pragas vêm e tudo mais, mas os egípcios tinham muitos deuses, não é? Eles tinham muitos deuses e a própria sequência das pragas e os objetos que são atingidos pelas pragas, eles eram representações das divindades egípcias. Então, por exemplo, nós temos o Nilo, né, a água se tornando em sangue. É Deus agindo em algo que era adorado pelos egípcios. O Nilo era um deus. O rio Nilo, né? exato. De subsistência do Egito. O Egito era a dádiva do Nilo. Você tem a multiplicação das rãs, e aí você tem as divindades em formato de rãs. Você tem as trevas e a adoração que existia ao sol. Né? Então, tudo isso está relacionado com o Deus de Israel demonstrando para os egípcios quem de fato era o verdadeiro Deus. Eles adoravam todos esses elementos, e agora o Deus de Israel está dizendo: bom, vocês estão colocando a confiança de vocês no lugar errado. Eu sou o Deus verdadeiro e eu estou provando para vocês que os deuses a quem vocês adoram são incapazes de conter a minha vontade. E esse confronto de divindades está presente em toda a narrativa bíblica. Se a gente avançar um pouquinho na história e for para o tempo de Elias e Acabe, no contexto de 3 anos e meio ali de estiagem, né? Baal era tido como o deus da fertilidade, aquele que fertilizava com a chuva a terra. E aí, quando não chove, então Jeová mostra que ele é mais poderoso do que Baal. Se a gente avança para o período do Novo Testamento, da gente pensar que César, sempre a figura do imperador, essa figura como da divindade encarnada, isso também era presente com o faraó no Egito, sendo uma própria representação de Deus na terra. César também. Então, quando os cristãos admitem Cristo como Senhor e não César como Senhor, também há um conflito de divindades. Né? Então, a gente vê esse conflito de adoração ao longo de todas as Escrituras. Todos adoram alguma coisa. Agora, talvez estejam os nossos amigos que estão aí acompanhando conosco aqui o estudo do guia, nessa temporada, nesse momento exato, e devem estar se perguntando: não, mas eu não adoro nenhum rio, eu não adoro nenhuma divindade assim como vocês estão falando. Tem outros deuses? Existe um detalhe interessante, né? Um sociólogo chamado Durkheim, ele tinha uma ideia, ele desenvolveu uma ideia em que a sociedade ela estabelece os valores, que são os valores normativos para ela. Então, posteriormente, existe uma simbolização desses valores, um totem, e depois, então, a adoração desse totem. Né? Se a gente fosse olhar quais são os totens que nós temos hoje. Né? Interessante. Então, existem o totem do dinheiro, existe o totem do dinheiro, existe o totem da sexualidade, existe o totem da filosofia. Né? Então, são deuses, poder, né? o totem do poder, né? São deuses que estão aí, né? à disposição de todas as pessoas. E existem aqueles que escolheram adorar esses deuses e que fazem qualquer coisa por esses deuses. Então, a afirmação de que todas as pessoas adoram alguma coisa ou alguém deve ser levada muito em consideração. E tem um autor cristão que vai colocar que o coração humano é uma fábrica de ídolos.
né? Correto. Então, essa inclinação para nós termos nossos ídolos. E a definição que o guia vai trazer é que o que mais amamos, aquilo em que mais concentramos nossa atenção e pelo que vivemos, é isso que nós adoramos. Ou seja, então, para você poder, quem está nos ouvindo, né, assistindo, o que é um ídolo para mim, o que pode ser um ídolo? Tudo que cai nessa categoria daquilo que motiva, que inspira a nossa vida, que gera a nossa concentração e nossa devoção, é o nosso ídolo. Até aqui no nosso guia, David Foster Wallace, ele escreveu assim: se você adorar a coisa errada, ela o comerá vivo. Seria essa uma descrição dos ídolos? Do que nós temos visto acontecer hoje. Muita gente se destruindo em torno dessas divindades que nós mencionamos aqui. Basta nós olharmos os noticiários, né? O que nós temos visto em relação a poder, em relação a dinheiro, as pessoas que abrem mão de valores para que obtenham, então, o poder que adoram, o dinheiro que adoram, ou se tornar uma celebridade, né? A fama que adoram. Então, isso aqui é a realidade da sociedade que nós estamos vivendo. E tem um detalhe que eu acho que vale a pena a gente considerar, né? As próprias mídias sociais, né, elas têm tornado uma armadilha para muitas pessoas, porque existe a adoração do eu. Nós estamos falando muito da adoração de outros elementos, né, do dinheiro, do poder, mas existe a adoração do eu, que tem sido aí colocada no altar das redes sociais, né? Então, é um detalhe para a gente parar e pensar também. Muito bem. Agora, o pastor Wendel estava falando dos deuses, né? Ali no período pré-diluviano, a gente falou dos deuses no Êxodo, também o imperador como um deus, uma divindade, Faraó. Agora a gente vai no livro de Daniel, capítulo 3 ali. O meu professor de teologia dessa área de Daniel falou assim uma vez: esse capítulo 3 é o capítulo mais tipológico que existe na Bíblia, porque ele tem a ver com a adoração. Nabucodonosor tem um sonho que ele se esquece, só para a gente contextualizar aqui, e Daniel vem e descreve o sonho. Nas minhas palavras, ele fica empolgado e ele constrói uma grande estátua, toda de ouro. Então, o ouro é símbolo de poder político. E a estátua, ela tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Nessa aula de Daniel, na Faculdade de Teologia, o professor falou assim que os babilônicos, eles criaram o sistema chamado hexagesimal, com base no número 6. Então, ele contando para a gente, e eu absorvendo todo esse conhecimento, ele falou assim que na estátua, 60 côvados de altura, estava representado o Deus maior da Babilônia. E no número 6, que era a largura dela, o Deus menor. Eles tinham um outro número, para que quando o Deus maior e o menor estavam no mesmo lugar, 600, que é o número do panteão, né? Todos os deuses estão no mesmo lugar. E fazendo uma conta matemática rápida, o Deus maior, 60, o Deus menor, 6, e todos os deuses no mesmo lugar, 600, dá um número que a Bíblia também menciona lá no final, no livro do Apocalipse, que é o número de um poder político e religioso que vai impor a sua vontade. O que vocês acham desse pensamento? Como é que vocês veem esses 3 rapazes que permaneceram em pé quando todo mundo se ajoelhou? Tanto a parte histórica quanto a parte profética de Daniel são muito interessantes porque fazem uma projeção para o futuro. A parte profética, porque a partir dos cálculos a gente entende a atuação de Deus ao longo da história, e a parte histórica em si, as experiências que ele e seus amigos vivenciaram na corte babilônica, de certa maneira são uma prévia, uma tipologia, né, daquilo que vem lá na frente. Um exemplo, né? Um exemplo, exatamente, uma antecipação, né? E nesse número 666, que vai aparecer em Apocalipse 13, muito enigmático, que gera a apreensão de muita gente, faz mais sentido para a gente entender e decifrá-lo quando a gente pensa no Apocalipse como um livro que é o clímax das Escrituras e que faz referência, que tem eco em todas as Escrituras, ou seja, representa essas histórias, essas narrativas que vieram antes. Então, certamente, ali há um reflexo, em Apocalipse 13, dessa experiência de Daniel 3. Porque lá também, Apocalipse 13, fala de uma imagem, né, que vai ser erguida, de confronto de divindades. De novo, Babilônia aparece, mas não como uma Babilônia histórica, né, de Nabucodonosor, mas uma Babilônia agora espiritual. Então, como nós mencionamos, se lá na queda do homem a questão da adoração estava envolvida porque essa imagem e semelhança foi perdida e o ser humano passou a concentrar-se em si, ou mesmo no inimigo de Deus, ou em elementos animados ou inanimados que estão ao seu redor, agora, no fim da história,
nós vamos ver que, de novo, a adoração vai ser o enfoque. E aí, a adoração relacionada com a obediência. É isso que o Apocalipse estabelece essa relação, né? E aí, por isso que aparece a ideia de sinal ou de imagem como um elemento de identificando um povo que obedece, que é fiel, que é submisso, e um povo que é insubmisso. Então, essa relação de adoração e obediência está presente em Daniel 3, no fato de se ajoelhar ou não se ajoelhar diante da estátua, e também está presente lá na frente na narrativa de Apocalipse. E é interessante, né? Porque tudo tem a ver com uma palavrinha, adoração. A adoração é um resultado do meu encontro com Deus diário, né? Porque eu adoro a Deus pessoalmente. E aí eu vivo a minha adoração no dia a dia, né? Adorando a Deus. Eles não se dobraram. E essa é a grande crise que a humanidade vai passar, porque está descrito na palavra de Deus. Aqui no guia tem uma pergunta, pastor Wellington, que diz assim, Apocalipse 14, 6 a 12, por que a questão da adoração será tão central na crise final antes do retorno de Cristo? Pastor Wendel já começou. Na verdade, eu vou seguir na mesma linha aqui, na esteira daquilo que o pastor Wendel mencionou. Nós estamos já acompanhando um momento em que você vê um confronto de narrativas muito grande, né? Isso ao longo da história ocorre e agora nós estamos vendo isso de maneira bastante intensificada. Para aqueles que são cristãos e estão acompanhando, né, e pensando a respeito do momento que nós estamos vivendo, né, cada vez mais se levantam questionamentos em relação a Deus, em relação à palavra de Deus, aquilo que está revelado, se é verdade, se não é, se as profecias vão acontecer, se não vão acontecer. E existem N explicações, né? Existe um ponto muito importante que é, se esse Deus ele existe e é real e ele se revela nas Escrituras, né? Esse Deus, ele mudou ao longo da história, porque a gente vê uma coisa, parece que no Antigo Testamento uma coisa, no Novo Testamento outra coisa, será que mudou, será que não mudou? E aí a gente vai, estudando a Bíblia, a gente vai chegando a algumas conclusões. Primeiro, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o Deus da graça, o Deus da misericórdia, um Deus que se relaciona conosco, do qual nós podemos reagir adorando por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito, né? E então, quando nós adoramos e nós entendemos o Deus a quem nós adoramos, então nós nos submetemos a esse Deus. Quando existe submissão, existe então obediência, que é algo que hoje em dia não tem sido muito bem valorizado, né? A subversão é a ordem da vez. Então, qual que é o grande ponto no conflito final? A quem é que nós vamos nos submeter? E essa é a pergunta. A quem nós vamos nos submeter? Nós vamos nos submeter ao Deus que se revela na palavra, da maneira como se revela, esse Deus que acompanha ao longo da história, é o Criador, é o originador, o redentor de todos aqueles que confiam no nome dele, ou nós vamos nos submeter às narrativas, que são feitas muitas vezes em nome de Deus e outras vezes negando a existência de Deus. Essa é a pergunta, hein, pastor Wellington? Pastor Wendel, amigos, essa é a pergunta que nós vamos responder na sequência do nosso estudo de hoje aqui com esse nosso guia, estudando a palavra de Deus. A quem iremos adorar? Fique aí, a gente volta já aqui no Lições da Bíblia. Que bom que você está aqui conosco nesse momento tão especial de estudo da Bíblia aqui no seu programa Lições da Bíblia. Estou aqui com o meu guia, nós estamos estudando nesta temporada o tema de educação e redenção. E esse tema é muito importante para nós. Vimos no bloco anterior, alguns minutos atrás, sobre esta questão da verdadeira adoração, da falsa adoração. E a pergunta ficou aqui que nós vamos responder ao longo do estudo. A quem devemos adorar? Que esse é o tema da crise final que virá sobre a terra. Mas já vou antecipar para você. Nós vamos adorar a Deus porque Ele é o Criador e também o nosso Redentor. Eu não sei se você gosta de estudar a Bíblia. Imagino que sim. E a gente quer te dar aqui agora, eu quero apresentar para você uma oportunidade de aprofundar o seu conhecimento na Palavra de Deus. É um curso da Bíblia totalmente gratuito para você e o nome do curso é Descobertas Bíblicas. Você vai poder estudar a Bíblia, se aprofundar na Palavra de Deus e, além de tudo, conhecer cada vez mais esse Deus maravilhoso que nós temos. Você deve estar se perguntando, como é que eu faço para ter esse curso da Bíblia, Descobertas Bíblicas? Eu falo para você, acesse o site biblia.com.br e solicite gratuitamente. É um presente do Lições da Bíblia para você.
Nós estamos aqui, amigos, com o pastor Wellington Barbosa, o pastor Wendel Lima. Pastor Wendel, o pastor trabalha onde? Bom, nós dois trabalhamos na Casa Publicadora Brasileira, que é a editora da Igreja Adventista aqui no Brasil. Aliás, está completando 120 anos, né, agora em 2020. E também é onde é feito o nosso guia de estudos, né? Eu não trabalho especificamente com guia, trabalho com 2 revistas, uma revista voltada para jovens, que vai para a educação adventista, para o ensino médio, revista Conexão, e também com a revista Adventista, que é um periódico aí centenário de divulgação interna aí da igreja. Então eu trabalho com isso, estou há 11 anos lá na CPB. 11 anos. Antes de trabalhar na Casa Publicadora Brasileira, o pastor trabalhou aonde? Então, eu comecei meu ministério como capelão escolar, professor de ensino religioso em Curitiba. Aliás, estávamos juntos na mesma época lá. E fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. Depois veio o convite para a CPB e estamos lá há 11 anos. Há 11 anos. Que bom. Seja bem-vindo aqui ao Lições da Bíblia. E obrigado por cuidar da educação adventista através da revista, né, Conexão 2.0. E também a revista Adventista, que é uma informação o tempo todo para os membros da Igreja Adventista. No nosso guia, nós estamos falando do tema geral dessa semana, que é a adoração no contexto da educação. Nós já vimos aqui sobre essa questão da adoração em Daniel 3, também os egípcios, nos tornarmos parecidos com os nossos deuses. Até o autor da lição mencionou que cuidado com os ídolos porque eles podem devorar você. E a gente falou dos ídolos modernos. Agora, na segunda-feira, há um tema que diz assim, que os transmitissem a seus filhos. O que é para transmitir para os filhos? O que é para contar para os filhos? Tem a ver alguma coisa com Deuteronômio, ali, capítulo 6, onde Deus orienta os pais, os homens, né? O homem tem o seu papel na educação, de acordo com a Bíblia, e a mulher também. Mas o que Deus estava querendo dizer? Tu as inculcarás na cabeça do teu filho, andando, levantando, sentado ou deitado, você deveria ensinar as verdades do Deus vivo. O que é para a gente transmitir para os filhos? É isso? Eu acho que esse ponto que você tocou, pastor, é muito importante. Deuteronômio 6 é um texto fundamental para a fé judaica, né? A ideia do Shema, então a ideia de ouvir Israel, escuta, né? Há um Deus único, incomparável, que é Jeová, e ele pede que você passe essa fé, esse temor, essa confiança, essa dependência para as novas gerações. Isso é fundamental para a religião. A religião, ela funciona num mecanismo de memória, ou seja, nós temos um elemento que é um elemento fundante, a qual todo esse grupo religioso ele se remete a essa experiência. Se a gente pensar em Israel, nós vamos pensar no chamado Abraão como elemento fundamental, depois o Êxodo como elemento muito importante. Então, isso era passado de geração após geração. Olha, um dia nós fomos escravos, nós fomos libertos, Deus nos tirou com mão poderosa do Egito, subverteu os deuses egípcios, como nós mencionamos no último bloco, né? E isso era passado, inclusive, através dos ritos e das festas religiosas de Israel. E também dos cânticos. Então, vamos lembrar aqui que os salmos, né, como uma coletânea da música religiosa israelita, judaica, cumpria esse papel pedagógico, vamos dizer assim, de relembrar as novas gerações e de ensinar às novas gerações as grandes verdades de Deus. Então, em Deuteronômio, Deus vai falar para que essa mensagem, para que esse temor a Deus seja transmitido sentado e deitado, andando e levantando, que esteja inscrito na sua roupa, diante dos seus olhos, na casa, nos umbrais, né? Por quê? Porque na Bíblia a ideia de conhecimento é uma ideia relacional, é uma ideia experiencial. Olha que legal isso. Na Bíblia a ideia de ensino é uma ideia relacional. Perfeito. Porque quando a gente pensa hoje em ensino e em conhecimento, a gente pensa muitas vezes numa questão teórica, meramente cognitiva e limitada ao ensino formal. Então, quer dizer, eu fico tantos anos no ensino fundamental, no ensino médio, na graduação, até o doutorado e assim vai. Então, a gente pensa muito em educação como um processo formal. Mas a ideia judaica de educação, e eu acho que os adventistas vão beber muito disso, vão repercutir muito isso, especialmente por influência de Ellen White, é uma visão de que educação é uma obra para a vida toda. Por isso que ela se mescla com a redenção. E a educação, a nossa educação adventista é judaico-adventista. Essa é a nossa educação. Tanto que no livro de Provérbios, capítulo 22, vai confirmar isso que o pastor Wendel está falando, fala-se assim que você ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E ainda quando for velho, ela jamais vai se desviar do caminho. Como que é esse ensino? Esse ensino é de acordo, a palavra ali, caminho, de acordo com a boca do caminho. Então, de acordo com cada início de faixa etária. Então, ela é criança, você ensina. Ele está na segunda infância, ensina também.
Quando ele está na adolescência, você continua o ensino, na juventude ensina, e quando está adulto, você mantém o ensino, porque o ensino tem que ser constante e para a vida. Nessa questão de ensino de pais a filhos, o que eu fiz uma pesquisa nesse texto e entendi o seguinte, que enquanto houver paternidade, vai haver ensino. Vai haver educação, porque a educação é para a vida toda. Então, já está velhinho, o pai encosta e fala assim, filho, esse é o caminho, vamos por aqui, entende? Para que o filho se desenvolva o tempo todo, porque a educação ela é progressiva, né? Perfeito. Esse elemento, ele é um elemento muito presente na cultura oriental, né? O respeito do filho em relação ao pai por toda a vida, não há uma desvinculação. Isso não acontece, né? Eles mantêm isso muito forte. Mesmo já adulto, o indivíduo já com 40, 50 anos, se o pai dele estiver vivo e ele for fazer um negócio, tomar uma decisão, ele consulta o pai. Ele pega um conselho. Ele pega o conselho, pai, eu estou pensando nisso, naquilo. Isso é algo que a cultura ocidental acabou perdendo. Uhum. E a Bíblia ela segue nessa linha, né, de que o mais experiente, né, o pai ou a mãe, ele sempre tem algo a dizer, até porque ele sempre vai estar à frente do filho, né? Então, quando o pai, com 70 anos, ele aconselha o filho com 50, a ideia é o seguinte, esse pai de 70 já teve 50 e ele sabe quais são os elementos que compõem aquela faixa, então ele tem condições de dizer, olha filho, na sua idade, né, passando por essa circunstância, eu avaliei algo semelhante, você pode ir por aqui ou por ali, isso é muito importante. E eu acho que outro ponto importante também, pastor, para a gente ressaltar, essa questão de nós passarmos para os nossos filhos, essa compreensão de que eles fazem parte de uma linhagem espiritual, né? Então essa noção de memória ela é muito importante, que cai na questão da história, eu acho que até vamos mencionar aqui em Salmo 78, essa questão de passar para uma geração para outra, de que nós não cremos no que cremos porque isso caiu do céu, né? Isso é fruto de um processo histórico, né? Isso gerou confiança, isso trouxe respostas para as pessoas que vieram antes de nós. E nós somos continuadores dessa tradição. Nós somos até aperfeiçoadores dessa tradição, porque essa tradição vai ter que continuar dando respostas, e dando respostas agora para o nosso tempo. Então ela não vai ser a mesma fé ipsis literis daqueles que vieram antes de nós, mas ela vai ter princípios e elementos que são os mesmos, que geram uma conexão entre essas gerações, mas que agora novas respostas, ou seja, ao olharmos para essa mesma tradição, para essa mesma fonte de sabedoria e conhecimento que é a revelação, a gente vai encontrar respostas para as perguntas que hoje nós estamos fazendo. Então esse processo é muito bonito, essa dinâmica de continuidade e ruptura que a gente percebe no processo da educação e da religião é algo muito interessante. E é exatamente isto que acontece quando a gente entende os princípios da Bíblia. Os princípios são passados à próxima geração. Agora, nessa questão de ensinar, essa questão dos filhos buscarem o conhecimento dos pais, o conselho dos pais, quero dizer para você, amigo, isso é aprendido desde quando ele é pequenininho, ela é pequenininha, você vai ensinando e aconselhando e orientando. No Salmo 78, pastor Wellington, é um salmo de Asaf. E a gente sabe que a expressão do louvor é resultado de uma vida de adoração. E esse salmo é um hino que o povo de Israel cantava. O que você pode falar para a gente a partir desse Salmo 78? Existem alguns detalhes interessantes no Salmo 78 e o autor da lição, os autores da lição, eles procuraram explorar essa ideia, a maneira como o Salmo está estruturado, né? Quando nós pegamos ali o Salmo 78, logo no começo, e é um salmo extenso, né? Ele tem aí 72 versículos, né? Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Só essa introdução aqui, nós já poderíamos ficar um bom tempo discutindo só essa introdução, né? A maneira como Asaf ele elabora essa ideia. Primeiro, ouvir a lei, ouvir a instrução do Senhor, né, por meio de parábolas, os enigmas, né, que a lição até
explora aqui a ideia como segredos, como as antigas verdades, conforme traduzido pela versão A Mensagem. E aqui então nós temos uma estrutura, primeiro, da transmissão do conhecimento do Senhor às gerações. Isso não é uma transmissão somente cognitiva, o pastor Wendel já mencionou isso aqui, depende da nossa experiência com Deus. Nós não... experimental, né? É experimental. O pai, ele não transmite... Por exemplo, por imitação, né? Por Exato. convivência, né? O pai não transmite ao filho uma teoria sobre Deus. Ele deve transmitir o exemplo da relação dele com Deus. Isso é o que impacta a vida do filho, né? Depois, na sequência do Salmo, nós temos aqui a história como um recurso para a exaltação de Deus e das suas obras. Então, nós nos lembrando daquilo que Deus fez. Então, o Deus que agiu lá é o Deus que nos sustentou até aqui e que no futuro, se passarmos por situações difíceis, Ele tem condição de agir da mesma maneira como Ele já agiu no passado. Então, eu olho para aquilo que Deus fez e eu projeto as ações desse Deus. Eu tenho certeza de que se eu precisar, se eu passar por grande provação, o Deus que agiu lá é o Deus que está comigo hoje e que vai agir no futuro. Isso é fundamental, nós transmitirmos essa fé que vem de um relacionamento com Deus. E o Salmo ele segue, né, na sua argumentação, quando fala dos filhos de Efraim, né, aqui nós temos a falha. Quando os filhos de Efraim, eles não guardam, diz o versículo 10, não guardam a aliança de Deus, não querem andar na lei, se esquecem das obras e das maravilhas que o Senhor fez, isso vai gerar o quê? Vai resultar o quê? Apostasia, vai resultar em tragédia, vai resultar em problema. Então, a fé, memória, né, essa fé que se alimenta a partir de uma memória, como nós encontramos aqui, né, ela é uma fé viva. Ela é uma fé atuante, ela gera uma experiência religiosa positiva. Quando a gente se esquece do que Deus fez, nós entramos no caminho da apostasia. Muito bem. Agora, o que é adorar em espírito e em verdade, pastor Wendel? Há um encontro na Bíblia entre Jesus e uma mulher no meio do dia. Ela foi tirar água, está ali no livro do Evangelho de João, capítulo 4, e ela começa a conversar com Jesus, travam um diálogo, e Jesus faz algumas perguntas, ela tenta desviar a conversa, ir por uma tangente, mas Jesus volta e conversa com ela e fala assim, olha, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Esse texto é muito interessante porque a gente está vendo ali na fala de Jesus já uma antecipação do que ocorreria talvez após a sua morte. A gente percebe no Novo Testamento uma perda de importância, vamos dizer assim, do santuário terrestre, que era uma propriedade ou algo que estava vinculado aos israelitas. Nós estamos tendo uma conversa entre um judeu israelita e uma samaritana, e aí havia conflitos ali étnicos, históricos. E até de adoração. Exatamente, e preconceitos, né, de um para com o outro, e uma disputa de onde era o verdadeiro lugar de adoração, se aqui ou se lá, e isso entra na conversa entre eles. E aí Jesus diz assim, olha, está chegando o momento em que nós teremos adoradores em espírito e em verdade. A gente percebe no Novo Testamento uma certa, vamos dizer assim, espiritualização da adoração, do lugar de adoração. Parece que o lugar sagrado, o lugar como templo, aqui na Terra, perde a sua importância e agora vai ganhar uma nova importância o ser humano como templo. Porque é curioso que Paulo vai trabalhar essa ideia na carta dele a 1 Coríntios, quando ele vai falar de moralidade sexual, por exemplo, e ele vai trabalhar a ideia de nós como sendo o templo do Espírito Santo, né? Então, essa ideia de adoração, isso é muito interessante para a gente não pensar só em adoração como liturgia, ou seja, como o rito de culto que acontece num determinado tempo, num determinado local e num dia sagrado. Mas para a gente pensar em adoração como a expressão da vida, né? Como o jeito de se viver, como a obediência. E aí as palavras de Jesus fazem muito sentido, muito significado. Porque mais do que participar de um rito, não que o rito não tenha o seu papel, certo, teve no Antigo Testamento e ainda nós temos ritos no Novo Testamento, a ceia é um deles. E hoje, atualmente, também. Também, exatamente. O rito ele tem essa importância porque ele resgata essa memória, ele faz essa conexão com a tradição, mas Jesus está dizendo o seguinte, olha, a verdadeira adoração é de alguém que vive na presença de Deus, de alguém que anda na presença de Deus, e não só que se apresenta a Ele uma vez na semana num lugar sagrado, né? Então essa ideia de viver em espírito e em verdade, é essa ideia de ser tomado por Deus, né? De ser submisso a Ele e de ter a sua vida entregue nas mãos dEle, como um sacrifício. Muito bem, amigos, nós estamos aqui encerrando esse bloco no Lições da Bíblia. Que bom podermos estudar a palavra de Deus e compreender um pouco mais acerca daquilo que Deus deixou.
Um recado desse bloco é: conte à próxima geração o que Deus já fez, o que Deus tem feito e que Deus fará. Nós esperamos por você aqui, daqui a pouquinho, no Lições da Bíblia. Hoje nós estamos estudando aqui no Lições da Bíblia a adoração no contexto da educação. Estamos aqui com o pastor Wendel Lima, o pastor Wellington Barbosa. Pastor Wellington, o pastor trabalha também na Casa Publicadora Brasileira? Isso, eu trabalho há 7 anos na Casa Publicadora. Atualmente sou editor da revista Ministério. E trabalho... A revista Ministério? A revista Ministério é uma revista voltada para pastores e líderes cristãos. Majoritariamente fala ao público dos pastores adventistas, mas nós temos pastores de outras denominações que também recebem a revista Ministério. E além disso, trabalho com alguns livros também, na editoria de livros denominacionais. Que são os livros que vão para as igrejas. Para as igrejas. Exato. Meditação, livro missionário e outros livros. Ah, que legal. Trabalho. Então, que vem esse impacto, que a gente faz o Impacto Esperança, antes você teve um contato com ele, com alguns livros eu já tive contato. Nós temos uma equipe grande de editores ali, então se distribuem ali os trabalhos. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar com o livro missionário e com a meditação diária desse ano. O pastor Zinaldo escreveu, fui um dos editores da meditação também. E antes de trabalhar na Casa Publicadora Brasileira, trabalhou nos últimos 7 anos lá? Os últimos 7 anos na Casa Publicadora. Antes eu fui pastor distrital, trabalhamos juntos em Curitiba. Verdade. Ali em Curitiba, eu trabalhei por 7 anos em Curitiba, depois trabalhei um pouquinho de tempo em Tatuí como pastor distrital e então recebi o convite para trabalhar na Casa Publicadora. Que legal, muito bem, bem-vindo aí. Pastor Wellington, aproveitando que a gente está conversando aqui, né, pastor Wendel, o que é adorar na beleza da santidade? Pastor Wendel falou sobre adorar em espírito e em verdade e essa questão do adorador constante, porque cada um desenvolve uma vida de adoração. Agora, o que é adorar a Deus na beleza da santidade? Interessante a gente parar e pensar um pouquinho nesses elementos, e aí eu quero fazer uma conexão com aquilo que o pastor Wendel estava comentando no bloco anterior, né? A questão de adorar em espírito e em verdade, a união que existe entre o aspecto cognitivo e emocional. E a importância disso. Algumas pessoas têm uma visão exacerbada para o lado emocional, uma adoração que acaba sendo até subjetiva, uma adoração bastante etérea, né? E outros que têm uma adoração muito racional, cognitiva, fria, né? E quando Jesus ele menciona adorar em espírito e em verdade, existe esse conjunto, né? Uma adoração que envolve as emoções, mas que também é regida pela razão. Quando eu olho esse texto, né, o texto que nós lemos aqui, a experiência de Crônicas, é Davi, uma experiência de Davi belíssima. Existem algumas coisas aqui que me chamam a atenção. A primeira delas, algumas pessoas têm dificuldade em entender que nós podemos ser reverentemente alegres. Uhum. Algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. Então, quando elas pensam em adoração, elas pensam em algo bem árido, algo muito sisudo, né? Mas Davi fechado, frio, né? Introspectivo. E, na verdade, aqui a gente vê uma expressão de reverência e alegria. E aqui é bom nós nos lembrarmos, né? Deus, ele estabelece festas no Antigo Testamento. Festas, que eram um símbolo... Celebrações. Da obra de Jesus. Com exceção do dia da expiação, que aí era um dia de jejum, era um dia de introspecção, as demais festas, elas envolviam alegria, elas tinham todo um componente da música, do comer juntos, de celebrar esse Deus. Então, nós não podemos nos esquecer desse elemento. Um outro ponto que eu acho que é muito importante, que une também algo que já foi mencionado aqui nos blocos anteriores, é que a celebração, ela jamais se esquece da história. Nós celebramos a Deus e a um Deus que age na história. Se nós tirarmos a história, nós vamos celebrar o quê? Então, acho que esses elementos... Sem memória, né? Sem memória. Sem memória, que tipo de adoração você tem? Por isso que essa descontinuidade, o pastor Wendel mencionou no bloco anterior isso daí, e acho que é muito importante que a gente pense na seriedade das palavras dele, né, de nós mantermos essa ligação, essa conexão histórica e celebrarmos esse Deus que age na história. Então, alegria, reverência, celebração, história, são elementos que nos ajudam a entender o que significa adorar o Senhor na beleza da sua santidade.
Muito bem, amigos. E essa questão de 1 Crônicas 16, 29, pastor Wendel, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A gente está vendo o significado da beleza da santidade. Como é que a gente pode tornar prático para os amigos que estão acompanhando o programa aqui de hoje? Então, eu acho que tem essa questão do deslumbramento da adoração, né? Quando nós estamos na presença de Deus ou paramos para refletir na sua presença, porque a gente não sai da presença dele se a gente pensar na sua onipresença, né? Sempre estamos diante dele. Então, essa noção de deslumbramento, de vislumbrarmos a sua majestade, de nos inclinarmos diante disso. E veja, se a adoração é vista, mesmo no contexto litúrgico, como algo integral, que envolve nossa emoção e nossa razão, isso também implica o corpo, né? Muita gente tem dificuldade de imaginar o movimento do corpo como parte da adoração, mas nós somos seres integrais. Então, quer dizer, se a alegria dentro do nosso código cultural representa algum movimento do corpo, e isso evidentemente não signifique falta de autocontrole, porque a adoração está ligada ao autocontrole, né? Então, isso me parece legítimo diante da presença de Deus. E Davi fez isso, né? Davi saltou, Davi dançou diante da presença de Deus. Ele foi até recriminado, né? Foi até recriminado, né? Pela esposa, né? Achou que era uma atitude meio tola, meio boba. Talvez ele se expôs na condição de rei, não sei, de ter aquele gesto, que pode ter parecido infantil, não sei qual foi a interpretação que ela fez, mas a resposta dele é interessante, olha. Se isso é algum gesto de humilhação, de infantilidade, ingenuidade, que eu seja humilhado diante da presença do Senhor, né? Porque, em outras palavras, ele está dizendo assim, está vindo do fundo da alma, né? Isso aqui é a expressão da minha gratidão. Eu estou adorando a Deus, né? Exatamente. Eu estou adorando a Deus. Agora, nós vamos para quinta-feira aqui, no nosso guia, idolatria na educação. A gente sabe que o povo de Israel, eles estavam cercados por povos que eram idólatras. A gente já falou de alguns povos, mas mais perto na geografia de Israel, haviam vários povos que eram idólatras. Eles eram muito dedicados. Claro que estavam totalmente equivocados na sua adoração. Como se manter adorando a Deus, mesmo cercados de tantos ídolos modernos? Como é que a gente pode se manter adorando a Deus? Teve um detalhe que a lição apresentou aqui, eu acho que é muito importante. Certamente nós temos nos acompanhando nesse programa universitários, né, pessoas que estão passando pelos desafios da academia. A Bíblia apresenta, eu sei que nós já vimos isso na lição, a cosmovisão cristã, a cosmovisão bíblica, né? Cosmovisão é a lente conceitual com a qual nós vemos o mundo. Essa é uma definição bem simples que nos ajuda a entender a importância da cosmovisão. Então, se eu enxergo a vida a partir da lente que as Escrituras me apresentam, eu tenho uma percepção. Mas essa não é a única forma de enxergar a vida. Então, basicamente, nós temos três grandes cosmovisões. Nós temos a cosmovisão cristã ou bíblica, nós temos uma cosmovisão panteísta ou panenteísta, em que tudo é Deus e Deus é tudo, então mais espiritualista, e nós temos a visão naturalista, que é a visão que permeia a academia hoje, a ciência, né? Deus não tem nada que ver com a ciência, Deus não tem nada que ver com a natureza, não existe criação, surgiu do nada, essa visão naturalista. Então, o que acaba acontecendo é um choque de cosmovisões. No contexto acadêmico, né, ou naquilo que nós encontramos nas narrativas da mídia, nos filmes, geralmente as pessoas elas partem desse pressuposto. Elas partem de uma visão naturalista, né? E aí nós cristãos, nós precisamos conhecer bem o que a Bíblia diz a respeito das origens e a respeito da cosmovisão cristã, para que a gente tenha condições de compreender aquilo que está sendo dito e de avaliar criticamente aquilo que está sendo dito, para que a gente acabe não absorvendo isso. Então, é muito importante que nós tenhamos profundo conhecimento das respostas básicas que são fornecidas pela cosmovisão. Então, a cosmovisão ela lida com algumas perguntas que são essenciais. Origem, propósito, a questão da queda, né? Alguma coisa aconteceu errado com o mundo. O que aconteceu? O cristão responde de um jeito, o panteísta de outro, o naturalista de outro. Como nós resolvemos o problema em que nós nos encontramos? E quando isso será resolvido? Então, são perguntas que a cosmovisão responde. Cada uma delas tem uma resposta. E a cosmovisão cristã ela tem respostas contundentes
que dão um direcionamento bastante específico em relação a Deus, no seu papel de criador, redentor, daquele que acompanha, daquele que tem tudo sob controle e daquele que vai resolver a tensão muito em breve quando voltar nas nuvens dos céus e que, por meio de Jesus Cristo, provê a solução do problema em que nós nos encontramos. Então, nós não podemos achar que, quando se fala de ciência, quando se fala de academia, nós não podemos engolir tudo que está sendo dito da maneira como está sendo dito, porque parte de pressupostos diferentes. Por isso a educação adventista ela tem um diferencial. Nós trabalhamos com produção de livros didáticos, né? A CPB produz livros didáticos, e uma das preocupações que os editores têm quando trabalham com livros didáticos é exatamente essa. O que nós estamos passando? Nós estamos passando a ciência sob a perspectiva da cosmovisão cristã ou da cosmovisão naturalista? Precisamos dar a resposta certa. E aí acho que a vantagem do modelo adventista é de apresentar as duas visões. Né? Então você tem o modelo naturalista, que é o consenso, né? Que é aquilo que se ensina e o que se pede no vestibular e que você vai se pedir na graduação e em todos os cursos, mas você apresenta uma visão também alternativa. Existem lacunas nessa teoria, né? Ela tem brechas e talvez exista uma explicação melhor para isso. E à luz da Bíblia, à luz de uma fonte sobrenatural, moldando essa cosmovisão, a gente teria outras respostas. Acho que um ponto importante também, pegando o gancho que o pastor Wellington falou, pastor Alceu, que é importante a gente destacar, você falou de Israel estar cercado de povos que eram idólatras, né? Sim. A noção de que é fácil servir a Deus, acho que nunca fez parte da trajetória do povo de Deus. Sempre foi difícil servir a Deus. Então, talvez alguns cristãos hoje tenham um desconforto em relação ao espaço que o cristianismo está perdendo na política, na cultura, na sociedade ocidental. Mas nós temos que nos lembrar que ser povo de Deus sempre foi a minoria, sempre foi ir na contramão do mundo, né? E sempre foi ter essa capacidade de confrontar e também dialogar com outras visões de mundo. Então, hoje eu acho que nós temos que preparar os nossos jovens, as novas gerações, bem fundamentados nessa herança, nessa memória, nessa cosmovisão, mas também com conhecimento suficiente para entender essas outras visões e poder estabelecer pontos de diálogo, até porque eles vão conviver nesse contexto, eles não vão ser educados numa redoma de vidro. Sim. Eles vão trabalhar nesse contexto, eles vão estudar nesse contexto. Vão viver no mundo. Vão viver no mundo. Jesus disse que nos preparou para viver no mundo, só para não sermos contaminados pela pecaminosidade do mundo, mas continuamos no mundo. Então, acho que esse elemento é importante para a gente ter em mente, porque nós temos que preparar essa geração realmente com esses dois elementos, com essa visão, com essas lentes que o pastor mencionou, mas com conhecimento sobre as outras explicações, porque é preciso estabelecer diálogo. A gente não pode se fechar. A gente não pode estar fechado, a gente tem que estar aberto, mas entendendo o que é o certo. Sem dúvida. E nisto está o ponto inicial da lição, né? Essa questão de inculcar, de ensinar, de direcionar, de aconselhar. Nesse aspecto, pastor Wellington, eu estava pensando aqui na adoração, né? Tem até uma pergunta na lição falando assim, eu preciso estar justificado para adorar a Deus? Eu preciso ser justificado para adorar a Deus? Essa é a pergunta que eu queria que os colegas comentassem um pouquinho. Eu entendo que quando nós temos um encontro com Deus, né, e nós nos deslumbramos, eu gostei dessa expressão que você usou, pastor, né? Nós nos deslumbramos. Eu fiquei pensando aqui, o significado da palavra adoração no grego, né, ela está relacionada com uma das formas de se entender a atitude do cão quando vê o seu dono. E quando o dono chega em casa, o cachorro ele não consegue se conter de alegria diante da presença do seu dono. Assim deveria ser conosco também. Então, quando nós nos deslumbramos com a presença de Deus, quando nós nos maravilhamos com Deus e abrimos o nosso coração a Deus, né, isso faz com que nós expressemos essa adoração e, consequentemente, no ato de resposta, né, nessa entrega, nesse lançar-se diante de Deus, nós abrimos o coração para aceitar a justiça que vem dele. Então, eu diria que toda pessoa, quando ela se encontra com Deus e ela se dispõe a adorar a Deus, ela está passando por um processo de justificação. Ela justificada, agora ela consegue entender a grandeza desse Deus. Amém. Obrigado, amigos, por esse conhecimento compartilhado aqui, nesse contexto de adoração, né? No contexto da educação. A gente aprendeu muitas verdades aqui, muitos links para a gente poder compartilhar a palavra de Deus. Eu quero agradecer a vocês pelo conhecimento compartilhado, pelas palavras, por esse enfoque da verdadeira adoração.
A gente sabe que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, os que o adorem em espírito e em verdade, que Ele encontre em nós e que Ele encontre em você também um verdadeiro adorador. Lembre, nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós aprendemos, sobretudo, retemos aquilo que é bom e sempre dependemos do Senhor, porque a crise final que vai vir sobre a terra, e já vivemos hoje também nela, sabe o que acontece? É uma crise entre quem vai adorar a Deus ou não vai adorar a Deus. Que você, que eu, que nós possamos sempre adorar aquele que fez os céus e a terra. Por quê? Porque Ele está prestes a voltar e Ele vem para buscar os seus adoradores. Que Deus te abençoe.